Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ponto de Cura de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o assunto o mundo real. E eu quero começar trazendo aqui para vocês um dos questionamentos. Eu já tive vários, né? Mas esse foi um muito profundo, que eu sempre tive dentro de mim. Não sei se vocês já tiveram também. Às vezes você tem umas perguntas assim muito profundas dentro de você. E eis que eu vou compartilhar com vocês que tem a ver com o mundo real. Era um que eu tinha. Então, eu sempre olhava para esse mundo, né, de sofrimento, de dor, de perda, de morte. E eu sempre me questionava, como é que pode Deus ter criado esse mundo aqui? Né? Se Deus é o que me ensinaram que Deus é, né? E criou esse mundo aqui, criou o sofrimento, criou a morte, a ansiedade, o medo. Como que Deus, sendo Deus, fez isso? E eu sempre tive essa inquietação dentro de mim sobre isso, né? Que Deus é esse? E aí eu me perguntava muitas vezes, que Deus é esse que criou esse mundo, que criou a morte, que criou o sofrimento, que criou acidente, que criou ansiedade, que criou crise de pânico. Como assim, né? E para mim essa conta não fechava. Esse mundo de sofrimento, para mim, nunca fechava com Deus. Não sei se vocês já pararam para refletir ou já sentiram isso. E aí dentro, né, do que eu já compartilhei com vocês, que eu tive crises de pânico, ansiedade, enfim, a conta não fechava para mim, né? Não fazia sentido Deus ter criado esse mundo de sofrimento e dor, sendo Deus quem Ele é, né? No conceito que eu aprendi e no conceito que ensinaram para nós, né? E aí, quando eu conheci um curso em milagres, um dos conceitos que um curso em milagres traz é que Deus não criou esse mundo. Gente, o primeiro livro que eu li, quando eu estava lendo o curso em milagres, né? O primeiro livro que eu li que falava do Sem foi O Desaparecimento do Universo. Que, se eu não me engano, é do Gary Renard, professor Gary Renard, que é professor de um curso em milagres. E nesse livro ele traz muitos questionamentos que eu tinha, né, no começo da leitura e sobre isso. E ele explica muito bem essa questão de que Deus não criou esse mundo. E quando eu vi isso, gente, quando eu me deparei com essa ideia, fez muito sentido para mim, né? Quando eu vi isso, falei, nossa, agora tá aí algum livro que fala alguma coisa que faz sentido para mim. Porque nunca fez sentido para mim Deus criar esse mundo de sofrimento, de dor, de morte, de perda, de sacrifício. E um curso em milagres diz que Deus não criou esse mundo. Esse mundo é uma criação do ego. Né? Esse mundo de sofrimento e de dor é uma criação do ego, ou seja, o ego projetou esse mundo para que ele projetasse essa culpa que a gente sente quando se identifica com o ego, né? Essa culpa primordial de acreditar e de se sentir separado de Deus. De acreditar que eu sou esse ser e essa personalidade, esse corpo,
E aí a gente tem toda essa culpa inconsciente que é projetada para fora nesse mundo de dor, sofrimento, morte, angústia e tudo que a gente vê aqui. E outra coisa que o Curso em Milagres diz que faz muito sentido é que se a morte é real, Deus não é. Se o sofrimento é real, Deus não é. E se Deus é real, não há sofrimento, não há morte. E aqui a gente está falando de um conceito muito profundo na mente, né? Que a gente alcança esse lugar, inclusive todo esse livro, que é um curso em milagres, é esse treinamento da mente para desfazer essas crenças no ego e essa culpa inconsciente que a gente carrega, para que a gente se lembre disso e alcance esse lugar de que só Deus é real e o sofrimento não. E a morte, tudo isso que a gente vê nesse mundo de ilusão, que o hinduísmo chama de Maya, né? Esse mundo de ilusão, não é real, mas Deus sim. E existe um mundo real, que é esse mundo. Na verdade, eu diria que não é nem um mundo, mas é esse estado de consciência, esse lugar na mente, que você alcança essa unidade, essa conexão verdadeira e real com Deus. E nesse lugar só o amor é real. E quando eu alcanço esse estado de consciência de amor, é isso que eu projeto nesse mundo. E aí esse mundo real seria o quê? Essa projeção do que é real, que é Deus, que é o amor, que é a paz. Então, lembrem-se, né? Esse mundo na forma, esse mundo que parece material, reflete ideias na mente. Reflete um estado de consciência que pode estar no ego, no medo, na culpa, na escassez, na falta. E é isso que eu vejo refletido aqui. Ou pode estar no amor, na paz, nessa unidade, né, em Deus. E é isso que eu vejo refletido aqui, que é esse mundo real que um curso em milagres traz. E eu quis dar essa introdução, né, pra gente poder, porque eu quero ler aqui pra vocês, então pra gente conseguir juntos alcançar esse lugar na mente. Que eu vou ler aqui uma parte da sessão que se chama Alcançar o Mundo Real, do capítulo 13, que é O Mundo Sem Culpa. Então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho dessa sessão aqui, Alcançar o Mundo Real. Senta-te em quietude e olha para o mundo que vês e dize a ti mesmo: o mundo real não é assim. Não tem edifícios e não tem ruas por onde as pessoas andam sozinhas e separadas. Não tem lojas onde as pessoas compram uma lista sem fim de coisas das quais elas não necessitam. Não é iluminado com luz artificial e as noites não caem sobre ele. Não há dia que se ilumine e depois vá se apagando. Não há nenhuma perda. Nada lá deixa de brilhar e brilha para sempre. Tu realmente não queres o mundo que vês, porque ele te desapontou desde o início dos tempos. As casas que construíste nunca te deram abrigo. As estradas que fizeste nunca te conduziram a lugar nenhum.
e nenhuma cidade construída por ti suportou o assalto esmagador do tempo. Nada do que fizeste tem outra marca, senão a da morte sobre si mesmo. Não valorizes essas coisas, porque elas são velhas e gastas, e estão prontas para retornar ao pó, desde o momento em que as fizeste. Esse mundo de dor não tem o poder de tocar o mundo vivo em absoluto. Tu não poderias lhe dar esse poder, e embora lhe dês as costas tristemente, não podes achar nesse mundo a estrada que conduz para longe dele, para um outro mundo. Vou ler de novo esse final. Vamos lá. Aqui, primeiro ele está falando desse mundo que a gente vê, né? Que é esse mundo de sofrimento, de tristeza, de separação, de vazio. E o quanto muitas vezes você está buscando coisas aqui para se sentir preenchida, se sentir boa, se sentir em paz. Só que você não encontra porque esse preenchimento e essa paz que a gente busca, ela não tá aqui. Lembrando que eu não tô dizendo para você que você tem que desprezar tudo desse mundo, porque o ego, ele vai pro extremo, né? Então ele fala, então eu não vou mais ganhar dinheiro, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer nada, já que o que eu preciso não tá aqui. E não é sobre isso, né? Porque o ego, ele sempre vai para os extremos, mas é sobre eu ter essa consciência de que o que realmente me preenche não está aqui, mas que o Espírito Santo usa tudo que parece esse mundo para nos despertar, para nos acordar e para que você possa realmente encontrar esse lugar real que te preenche, que te satisfaz, que te traz paz, né? Que é despertar para a verdade de quem você é, que não tá aqui nesse mundo. Então eu vou continuar aqui, né? Na sentença 7 ele diz: tu não poderias lhe dar esse poder, e embora lhe dês as costas tristemente, não podes achar nesse mundo a estrada que conduz para longe dele, para um outro mundo. Entretanto, o mundo real tem o poder de tocar-te mesmo aqui, porque tu o amas. E o que chamas com amor virá a ti. O amor sempre responde, sendo incapaz de negar um pedido de ajuda ou de não ouvir os gritos de dor que se erguem até ele, de todas as partes desse estranho mundo que fizeste, mas não queres. Tudo o que precisas para entregar esse mundo, trocando-o com contentamento pelo que não fizeste, é a disponibilidade para aprender que o que fizestes é falso. Então aqui ele fala sobre trocar esse mundo de ilusão, de dor e de sofrimento pelo mundo real. E como que a gente faz isso, né? Tudo o que precisas para entregar esse mundo, ou seja, esse mundo de dor que você vê, né, trocando com contentamento pelo que não fizeste, que é esse mundo real, é a disponibilidade para aprender que o que fizeste é falso. Então aqui ele está dizendo sobre essa nossa pequena disponibilidade, que muitas vezes ele fala no curso, né? Eu só te peço uma pequena disponibilidade.
para aprender que esse mundo que eu vejo e que parece tão real para mim, que refletem ideias, crenças, pensamentos. Então, tudo isso que me ensinaram, né, e que eu acreditei que é real. Então, ele fala essa pequena disponibilidade para aprender que esse mundo que você fez, que você acreditou que é real, é falso. E como que a gente faz isso? Entregando essas crenças, essas ideias, essas certezas, entregando tudo isso para o Espírito Santo, para que ele possa corrigir a nossa mente e realmente nos mostrar que a dor, que o sofrimento, que a morte não é real, mas que Deus é real. E quando Deus é real, toda essa dor, ela desaparece. Quando você acessa, né, tem essa experiência que algumas vezes eu já tive, né, com Deus, com o amor que é real, com a realidade, você vê o quanto o sofrimento, a dor, a morte, a doença, eles não são reais. É uma criação do ego, da mente dividida, da mente errada, é um equívoco, né? E aí ele pede só um pouquinho da sua disponibilidade. E você que me ouve aqui, provavelmente você já conhece o curso, né? Você já ouviu alguns episódios. Se é a sua primeira vez aqui, eu te convido a ouvir, né, os episódios anteriores, porque isso é muito profundo mesmo. E com a mente racional, a gente não vai entender, vai parecer coisa de louco, né? Que é isso que ela tá falando aqui? Mas nós que já conhecemos o curso e já estamos, né, parece que já estamos nessa jornada, você já percebeu que isso é assim? Você já teve que seja uma pequena experiência que esse mundo aqui de sofrimento não fez sentido. E você teve uma experiência com amor que você viu que quando o amor é real, o sofrimento não é e a dor não é. Então eu te convido a pedir por essa experiência mesmo, para que a gente possa alcançar o mundo real, ter uma experiência com a verdade. E aí a gente realmente vai conhecer e vai entender que isso é assim. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Tu tens estado errado a respeito do mundo, porque julgaste a ti mesmo de forma equivocada. O que poderias ver de um ponto de referência tão distorcido? Tudo que é visto parte de quem percebe e julga o que é verdadeiro e o que é falso. E o que ele julga como falso, ele não vê. Tu, que queres julgar a realidade, não podes vê-la, pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. Gente, isso aqui é muito importante. O julgamento, ele é o ego. Então, sempre que entra o julgamento, sempre que entra uma certeza, uma crítica, uma comparação, uma expectativa, uma interpretação, um significado e também o famoso isso não deveria ser assim, né? Isso é julgamento. Sempre que entra o julgamento, a realidade foge. Porque a realidade, ela simplesmente é. A realidade é o momento presente. A realidade é. E se você acredita em um julgamento, se o julgamento entrou ali, eu não vejo mais a realidade. Eu vejo o julgamento.
né? Eu perco a realidade. Ela se vai. Então eu vou ler de novo essa, né? Tu que queres julgar a realidade, não podes vê-la, pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. O que está fora da mente está fora da vista, porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Isso aqui também é muito profundo. Aqui eu sinto que ele fala também do uso verdadeiro da negação, que é o quê? É você negar a ilusão. E quando eu julgo, quando eu acredito no julgamento, o julgamento entra, eu estou negando a realidade. E aí ele fala assim, porque o que é negado está presente. Então a realidade, ela sempre está presente. Ela é o momento presente. Mas quando entra um julgamento que me tira do momento presente, eu nego a realidade. E eu acredito que esse julgamento é real. E qual é o verdadeiro uso da negação? É eu negar a ilusão. É eu negar o julgamento. Entende? Eu não quero dar realidade para esse julgamento. Eu quero estar presente para ver o que é real de verdade. Faz sentido para vocês? E aí depois ele continua. Cristo ainda está presente, embora tu não o conheças. O que ele é não depende do teu reconhecimento. Ele vive dentro de ti, no sereno momento presente, e espera que deixes para trás o passado. O que é o passado? O julgamento. Então vou ler de novo. Espera. Vou para o começo da sentença. Então vamos lá, sentença 9. Ele vive dentro de ti, no sereno momento presente, e espera que deixes para trás o passado e entres no mundo que ele te oferece com amor. Ninguém nesse mundo distraído viu mais do que alguns vislumbres do outro mundo em torno de si. Entretanto, enquanto ele ainda dá valor ao seu próprio mundo, negará a visão do outro, insistindo em que ama aquilo que não ama e deixando de seguir a estrada que o amor aponta. O amor conduz com tanto contentamento. O amor conduz com tanto contentamento. Então, essa frase, gente, é para nos lembrar de que essa é uma jornada contente. E esse movimento de entregar esse mundo de ilusão, de sofrimento, pro Espírito Santo é com contentamento. Ele não está te pedindo sacrifício, ele jamais vai te levar para alguma perda, para algum sofrimento. Esse não é o caminho que Jesus está te oferecendo aqui. É o caminho do amor, é com contentamento. O amor conduz com tanto contentamento. À medida que o segues, regozijar-te-ás por teres achado a sua companhia e teres aprendido com ele a feliz jornada ao lar. Quando ele fala a sua companhia, ele está falando do Espírito Santo, de Jesus. E teres aprendido com ele a feliz jornada ao lar. Tu só esperas
por ti mesmo. Entregar esse triste mundo e trocar os teus erros pela paz de Deus não é senão a tua vontade. E Cristo irá sempre oferecer-te a vontade de Deus, reconhecendo que tu a compartilhas com Ele. Nossa, gente, que lindo que é isso. O quanto o mundo real ele está disponível para você aqui e agora. Você só precisa realmente querer isso e ter esse pouco de disponibilidade para trocar esse mundo que você vê para esse mundo real de amor, de paz. E muitas vezes o ego vem com umas ideias de que você vai perder, né? Como é que eu vou perder esse mundo? E na verdade não é que você vai perder, mas você vai trocar, é uma troca de um mundo de sofrimento por um mundo de paz. E nesse processo, como eu falei para vocês, não tem perda, não tem sacrifício, não é esse o evangelho de Jesus. Né? Não é isso que ele está te ensinando aqui. Ele está te ensinando uma jornada de contentamento e de que com muita amorosidade você, né, no seu tempo, no que parece o tempo linear, você no seu tempo começa a entregar essas crenças e desfazer essas ideias do sofrimento, da dor, para alcançar esse mundo real, com muita amorosidade, com muita gentileza. Qualquer sofrimento e dor e sacrifício que você experimenta é o ego. Não vem desse caminho, não vem do Espírito Santo, do amor. Eu sinto que é importante a gente lembrar isso, né? É muito importante. Então é isso, amadas e amados. Que a gente possa entregar esse mundo distorcido e trocá-lo pelo mundo real, né? Pelo amor, pela paz de Deus, pela alegria, pela serenidade, pelo contentamento, pela liberdade, por tudo isso que esse mundo real nos oferece. Ai, vamos juntas. Deixe aqui para mim o seu comentário, o que você sentiu, como foi para você. E agora nós temos um Instagram, né? Quero convidar vocês a entrarem, se chama Ponto de Cura Oficial. Lá eu vou falar sobre o podcast, sobre a nossa comunidade online, o portal, né, do Ponto de Cura. Então vamos juntas. Um beijo para vocês. Até a próxima e muita paz para nós.